Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Chegamos ao sábado da terceira semana da Quaresma. Hoje a igreja celebra São José, esposo de Maria e padroeiro da igreja. É uma alegria para mim estar com você rezando a liturgia diária, a liturgia da palavra. Então comenta aí embaixo, se inscreva, peça a sua oração. Eu quero rezar com você. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Encontre uma conversão, uma mudança. Ninguém muda ninguém. Só você muda você mesmo. Então, se encontre com esse Deus e converse com Ele. Sempre que for ler a palavra de Deus, peça a Ele uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Hoje rezaremos no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versículo de 4 a 5, versículo de 12 a 14 e versículo 16. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nesses termos: vai dizer a meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 88, 89. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Segunda leitura está em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo de 13 a 16, de 16 a 18 ao 22. Irmão, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem a fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para todas as descendências de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para quem se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito, eu fiz de ti pai de muitos povos. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 16 a 18, de 18 a 21 e o versículo 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado do Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo.
Ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou José, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. A igreja celebra hoje a solenidade de São José. José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. José, padroeiro da Igreja Universal. E por que celebra hoje, diácono? Porque amanhã é o quarto domingo da Quaresma, o domingo da alegria, o domingo da proximidade da Páscoa. José, ele tem um papel muito importante na salvação do nosso mundo. Hoje, Samuel, no capítulo 7, vai falar, essa profecia, ela está relacionada a Salomão, filho de Davi. Mas a profecia ela foi atualizada pouco a pouco e colocada na provisão de Jesus Cristo. Porque José, ele foi verdadeiramente para Jesus um pai. A descendência era dada pelo pai. José era da descendência de Davi. O Salmo 88, 89, hoje, diz assim: eis que a sua descendência durará eternamente. E a carta aos Romanos, no capítulo 4, Paulo vai dizer que está diante de uma realidade em que o povo é apegado muito à lei. E Paulo diz que nós temos que ser apegados à nossa fé. Ele bate de frente com os judaizantes. Quem é esse povo, diácono? O judaizante era um povo que obedecia só os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Ele pegava muitas brigas e ele dizia: Abraão foi justificado pela fé e não pelo que ele fazia. Essa leitura também nos mostra, no dia de São José, a fé de São José, com toda humana esperança. Em Mateus, hoje, no capítulo 1, faz um relato de como aconteceu, como o anjo falou para José no dia que ele resolveu deixar Maria. Deus, ele quer, com essa liturgia, salvar e usar José como cooperador da salvação. E nisso é algo de glorioso, algo de honroso, cooperar com os planos traçados por Deus. O Evangelho de hoje não tem nenhuma palavra de José, mas tem atitude. O que falta em muitos governantes, o que falta em muitas comunidades, o que falta na nossa casa, tomar atitude. A gente presencia a crise de fé de José. Lá escutamos o seu sim. Ele era justo e não queria denunciar Maria, porque sabia que se denunciasse ela seria apedrejada. Então, como ele era justo, abandona Maria em segredo. José sabia que aquela barriga não era fruto de nenhum adultério. José conhecia Maria. Ela relata para José a história que o anjo lhe contou. Mas José, ele era humano, teve medo, se viu diante do mistério. Esse menino vai nascer, ele é da descendência de Davi, e eu, José, vou ser o pai do Messias, vou ser o esposo daquela que é a esposa do Espírito de Deus. José, meu irmão, minha irmã, não se sentiu capaz de participar deste momento. E por que não se sentiu diácono? Porque ele era um homem justo, ele não podia denunciá-la. Saiu
e levou sobre si toda a culpa, todo o pecado, toda a vergonha, tudo para proteger Maria e o menino Jesus. José é um homem de oração. Enquanto ele pensava, enquanto ele orava, o anjo aparece a José. Aprendamos a rezar, a parar, a escutar a voz de Deus, ouvir Deus para tirar de nós o medo. José, filho de Davi, filho guerreiro, corajoso, não tenhas medo. Fala o anjo. Maria foi concebida pela ação do Espírito Santo de Deus. Quantos homens morrendo de medo na nossa sociedade hoje de ter filhos? Quantos não querem ter, não tenho filho porque eu não posso, porque eu quero dar o melhor para o meu filho. Ora, protege uma vida igual a sua, cabra. Protege uma vida como é você. Não é bom ser como você é? É. Como eu sou é bom também. Então pronto, faça do seu jeito. Não queira ser melhor do que ninguém, do que você mesmo. É Deus que faz e traz a nova todas as coisas, não somos nós. Então rezemos nesses dias por todos os pais do mundo inteiro, que eles sejam cheios de fé, cheios do Espírito Santo, como foi José. Que São José interceda a Deus e entregue nas suas mãos as nossas petições impossíveis para que se tornem possíveis. Peçamos a Deus essa graça. Valei-nos São José. Receba de Deus a bênção, todo Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.